Então, bem, antes de ir para os exercícios, retomar os exercícios, vamos tentar fazer o teste então. O teste de audição, beleza? Golpes no ar em 1 segundo. Parece muito? É muito pouco. O ser humano é capaz de ouvir sons que começam em 20 Hz, seria um alto-falante golpeando o ar ali, se mexendo 20 vezes por segundo, até 20.000 Hz. Então a gente tem essa faixa de frequência aí que a gente consegue ouvir. Os sons de 20 Hz são muito graves, né? E o som de 20.000 Hz é um som extremamente agudo. Só que aí tem um detalhe, nem todo ser humano consegue ouvir tanto assim. A maioria das pessoas já perdeu uma parte da capacidade auditiva e vai continuar perdendo. E é isso que eu vou te provar hoje. Eu vou colocar alguns sons aqui e talvez você não consiga ouvir alguns deles. Então eu vou pedir o seguinte, coloca esse vídeo pelo menos em 720p, tá? Que é uma resolução HD. Se a resolução estiver baixa, Vocês mudam aí? Você sabe como é que muda? É a resolução do vídeo. O seu já tá em HD. Já tá em HD, né? o YouTube também comprime o áudio, e aí esses áudios que eu vou tocar ele não vai conseguir tocar, então não é você que não vai estar ouvindo, é simplesmente o player que não toca mesmo. Então bota aí em 720p, fechou? E nesse vídeo eu também queria fazer uma pesquisa, que é o seguinte. No momento em que eu colocar o som, você vai ouvir, beleza, aí eu vou aumentando a frequência, tá? O som vai ficando cada vez mais agudo. Vai chegar um momento em que você vai parar de ouvir. Quando chegar esse momento, dá um pause no vídeo e escreve aqui embaixo quantos anos você tem, tipo eu, 38 anos, e quantos hertz você deixou de ouvir. Então eu, por exemplo, paro de ouvir mais ou menos em 1.600 hertz. Então eu coloco lá 38 anos, 1.600 hertz. Depois eu publico um vídeo mostrando num gráfico qual foi o resultado disso. Em qual idade a gente para de ouvir qual frequência. Porque eu procurei bastante isso na internet e não achei uma pesquisa muito bem feita que me falasse isso com precisão. Eu tenho certeza que muita gente vai comentar e a gente vai ter uma baita de uma pesquisa aqui nesse vídeo, fechou? Vamos começar com os barulhinhos? Se concentra aí, eu vou tocar, ao mesmo tempo vamos colocar do lado aqui quais são... Ô galera, anota aí, até mesmo pra gente conversar aqui, beleza? E eu sou 8 anos só mais velho que ele só. Eu falei que era 10, mas não é 8. os hertz está tocando, porque a partir do momento você não vai conseguir mais ouvir, então vamos pelo menos dizer o que está tocando, tá? Aumenta o Começando volume. com 5.000 hertz, eu vou subir de 1.000 em 1.000, tá? Eu paro aqui. Você, se for mais jovem, vai continuar. Talvez você seja um super-humano. Acho que daqui ninguém passa. E aí, botou nos comentários? Eu quero ver, hein? Tô curioso. Vou confessar uma coisa, a gente colocou até 30.000, mas os softwares em que a gente edita, a gente não sabe se eles suportam, a gente não sabe se as caixas de som que tocam esse som conseguem tocar até 30.000, a gente não sabe se o YouTube consegue tocar até 30.000, não tem como a gente saber se esse som está sendo tocado ou não até esse ponto. Eu sei que até 21.000 Hz com certeza está tocando, porque eu fiz um teste com um ouvido um pouco mais novo que o meu, olha só. Tá ouvindo? Sim, Tá ouvindo? sim, Tá ouvindo? sim, Tá ouvindo? sim. Tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo? Não. Tá ótimo. Tenho certeza mais que absoluta que praticamente ninguém chegou nos 20.000, muito poucas pessoas chegaram nos 20.000 hertz e que a maioria parou bem antes. E se você tem mais de 60, 70 anos, você parou muito no começo, bem no comecinho da contagem. Por que que isso acontece? O nome desse fenômeno é presbiacusia. É um negócio bem estranho. Para falar a verdade, eu nunca vi ninguém falando, eu só li sobre isso. Tem a ver com presbiopia, que com o tempo a gente vai perdendo um pouco a visão, né? Depois dos 40 a gente vai perdendo um pouco a visão.
E de certa forma vai perdendo também a audição, né? Então vamos até colocar aqui para o Google falar para a gente. Presbiacusia. Isso nada mais é do que o envelhecimento das estruturas do nosso ouvido. A gente vai ficando mais velho e simplesmente a audição vai diminuindo. Tem 4 coisas que eu acho interessante nisso e é por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Primeira delas, isso começa muito cedo e é estranho, né? Porque o envelhecimento a gente começa a perceber depois de uma certa idade, sei lá, com 20 e poucos anos você percebe que você já não tem mais a energia, ou sei lá, alguma coisa que você fazia antes você já não tem mais tanto pique para fazer. Mas com 10, com 12 anos, praticamente eu era um super-herói quando eu tinha essa idade. A segunda coisa interessante é que isso começa a afetar os sons mais agudos primeiro. Então são frequências altíssimas ali que a gente passa a não ouvir mais. E os sons mais graves, isso pode dar algum problema mesmo, pode ficar mais difícil de entender o que as pessoas falam e os sons que a gente precisa perceber quando a gente começar a perder, né, as frequências que são bem mais graves. A terceira coisa que eu acho muito louca é que a gente não percebe que isso está acontecendo. Os sons são tão agudos, mas tão agudos, que a maioria das coisas que a gente ouve, nossa voz, barulho dos carros, os vídeos, as músicas, etc., elas estão num tom muito mais grave. Então, na vida da gente não é muito comum a gente ouvir coisas tão agudas assim. A quarta coisa é que o ser humano é bem criativo e começa a inventar coisas por causa disso. Tem 2 invenções, uma prejudica os mais jovens e outra prejudica os mais velhos. Olha só, tem algumas lojas que colocaram um tipo de espanta-adolescente. O que acontecia? Os adolescentes ficavam ali perto de bobeira, aglomerando ali, fazendo bagunça perto da loja. Algumas companhias de seguro simplesmente instalaram um alto-falante que tocava esses sons absurdamente agudos, muito altos. E as pessoas não queriam ficar ali porque aquilo incomodava muito. Só que os mais velhos, que eram o público dessas lojas, eles podiam entrar lá de boa, porque eles não ouviam nada e tá tranquilo. A segunda coisa é que os mais jovens aí, né, o tipo de uma vingança, eles começaram a colocar tocador de celular numa frequência absurdamente alta dentro da classe. Então o celular toca dentro da classe por causa de um WhatsApp ou por causa de uma ligação mesmo e só os alunos percebem, o professor não. E aí o professor não tem o que fazer porque ele nem sabe que o celular está tocando. Pior que eu sei que quando a gente publica esse tipo de vídeo, muita gente fica preocupada. Putz, agora, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu estou perdendo minha audição. Ai, 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 tem alguma coisa que eu possa fazer para impedir que isso aconteça? Não tem, mas tem. Você vai envelhecer e vai envelhecer. E isso é uma coisa natural. Os seus músculos vão ficar mais fracos, você vai perder um pouco a capacidade de sentir sede, o raciocínio às vezes fica um pouco mais lento. Eu já tenho percebido tudo isso, tá? E isso simplesmente a gente faz algumas coisas para melhorar, né, para se proteger disso, mas velho a gente fica. Então você vai sim perder um pouco da audição ao longo dos anos, essa frequência alta ela já foi, não volta mais. Agora, a gente pode fazer algumas coisas para que os nossos ouvidos não percam a audição por causa de barulho alto. Porque se você, por exemplo, usa fone de ouvido muito alto, se você vai muito em shows, fica lá perto da caixa acústica, ouvindo aquele som que quase te derruba para trás, se você trabalha no trânsito pesado, por exemplo, guarda de trânsito, policial, uma série de pessoas que trabalham ali num barulho muito alto, é bom usar algum tipo de proteção no ouvido, ou ouvir o som mais baixo, se você for no fone de ouvido, né? Você tem que se proteger, porque expor tanto o ouvido a um barulho extremamente alto, isso sim vai machucando seu ouvido, você vai perdendo a capacidade auditiva muito mais do que só por causa da presbiacusia. Então, se tem uma coisa para você aprender nesse vídeo é cuidar bem dos seus ouvidos, porque uma parte da sua audição já foi. Não esquece de dar aquele seu joinha se você... Então vamos dar um joinha. Bem, galera, sensação ruim mesmo dá quando você tá até com mais de 40 e que chega no 14 mil, você não consegue ouvir mais. Dá um desespero, assim, cara, nunca mais eu vou ouvir aquilo ali. Eu vou fazer o teste com o meu menino de 8 anos depois. Isso que... 7, tá? Foi mal. Já tá quase fazendo 8. Aí, chamando minha atenção. Aí, o que acontece? Desespero dá quando você para de ouvir, cara. Ele vai ouvir até o 23, quer ver? Depois eu vou fazer com ele. Mas, tá na faixa. Quem fez 17, 18, 19,
Faz depois sozinho com seu próprio celular ou computador para ter noção melhor da audição. E assim, é tempo de exposição. Se você já está usando muito o fone de ouvido agora na aula, porque você está achando que está melhor assim, se quando você for estudar, assistir uma videoaula, alguma coisa assim, você puder evitar, porque o problema do fone de ouvido é que ele concentra num lugar só, né? Ele concentra no ouvido o som. E se você ouvir pela caixinha de som, ele espalha no ambiente, né? Você pode ouvir até um pouco mais alto na caixinha, porque tem um ambiente em sua volta para absorver parte da energia, né? O que não acontece quando você está com o fone de ouvido, né? Infelizmente, se eu não usasse o fone aqui, estou dentro de casa dando aula, se eu estivesse numa sala de aula, alguma coisa assim, eu jamais usava. Minha esposa não usa para dar aula aqui. Para dar aula pro colégio, ela não usa. Tá certo? Então ela não vai sofrer tanto igual a gente costuma sofrer, né? Usando o fone de ouvido. Então, quem está usando aí, quando puder, evite. Evite usar para não ter problemas, beleza? Bem, galera, eu falei que eu ia descontar um tempinho de vocês, tá? Mas ainda tem muito tempo aqui, vamos lá? Eu vou resolver mais alguns exercícios, uma meia dúzia de exercícios, e não, dá tudo isso não. Mais uns 2, 3. Tá? Pra gente fixar bem. Você vai ter muito exercício pra você olhar na hora de você estudar, pra você olhar como é que faz. Beleza? Bem, o golfinho emite um som no ar, no ar, de comprimento de onda 3,4. Olha só. Se ele está emitindo um som no ar, então é 340. Se ninguém falou nada, 340 metros por segundo. O comprimento de onda dessa onda que ele está emitindo, 3,4 vezes 10 menos 3 metros. Beleza? A tabela a seguir mostra os limites de audição de alguns animais, né? Como a gente já tinha visto do gato, por exemplo, morcego, né? Então, o mínimo e o máximo aqui. Pode-se afirmar que os animais, dentre aqueles citados, que perceberão a emissão do som do golfinho, seriam quais? V, lambda, F. Né? 340 é a velocidade, comprimento de onda 3,4, deixa 3,4 mesmo, vezes 10 a menos 3, vezes a frequência. Então tá aí, ó. 340, 340, dividido por 3,4 vezes 10 a menos 3. Beleza? Quanto que vai dar isso aqui? Eu vou passar o 10 a menos 3 aqui para cima com 10 a terceira Hertz. E vai ficar 340 dividido por 3,6, que vai dar quanto? 100, né? 100 vezes 10 a terceira Hertz. Aí o que acontece? Tá todo mundo 10 a quarta, ó. Ah, não, tem um 10 a quinta aqui, né? Tem um 10 a quinta ali. Mas deixa eu colocar 10 a quarta. Vai ficar 10, que aí eu consigo comparar com todo mundo, né? Não só com o último. Então, se eu diminuir aqui, eu ponho 10 a quarta Hertz. Quem tiver acima de 10, só tem o morcego, né? Acima de 10 vezes 10 a quarta, que é só o morcego mesmo, vai conseguir. Apenas o morcego. Vai conseguir ouvir aquele som emitido pelo golfinho. Beleza? Então tá aí. Exercício da página 83. Eu selecionei bastante exercício, tá? Bastante exercício, por quê? Para finalizar, só tem mais 3 só, para finalizar o assunto. Aí eu fico devendo um conteúdo, tem um conteúdo importante aqui que eu não falei ainda, de efeito Doppler, é um dos que mais caem, tá? Eu vou falar sobre ele ainda, provavelmente em outra aula, tranquilos? Bem, aqui é um exercício teórico, tá? A figura a seguir mostra as diversas formas de ondas, né? Deixa eu, não consigo ficar sem escrever. Então tá aí.
diversas formas das ondas, ok? Ondas sonoras produzidas pelos instrumentos musicais, emitindo a mesma nota e com a mesma intensidade. Então, mesma energia, ok? E mesma frequência. Mesma nota? Então, mesma frequência. Mesma intensidade? Então, mesma amplitude, mesma energia. Tá ok? Então, analise as afirmativas a seguir aí e responda o que está certo e o que está errado aí. Eu tenho flauta, eu tenho violino, eu tenho a voz, eu tenho clarineta e tem as ondas aí, ó. Se você for olhar aqui em cima, deixa eu ver aqui, não é possível, deixa eu ver aqui. Se eu for pegar uma retazinha aqui bem fininha aqui, só pra tentar marcar ali, não é possível que aquele ali tudo tenha a mesma frequência, né? Mas se você fosse pegar aqui, ó, esse ponto aqui, ó, eu tô pegando exatamente, tentando pegar aproximadamente uma onda, tá? Aproximadamente uma onda. E parece que tá dando certo. Então eu tentei pegar, olha só aqui, ó. E deu bem aproximado, né? Bem aproximado, olha só. Peguei aqui uma onda, né, uma crista e um vale, ó. Parou aqui. Aqui vai dar essa crista vacalhada, um vale normal. Uma parte para cima, uma parte para baixo. É uma onda meio vacalhadinha. Aqui você tem a parte de baixo, tem a parte de cima. Depois repete a mesma coisa, o mesmo desenho que você está vendo aqui, ó. Repete aqui e repete aqui. Então isso aqui seria uma onda inteira, uma onda inteira, uma onda inteira. Normalmente tem esquisita, infelizmente, essa coisa esquisita aqui, mas ela se repete, então é ela que é a onda. Aqui é a mesma coisa, um pouquinho da clarineta para cima, um pouquinho para baixo. Meio vacalhado para cima, né? Meio vacalhado para baixo, mas tem a parte de cima que é a crista e tem a parte de baixo que é a o vale. Como ele falou que é a mesma frequência, quando eu fizesse isso aqui, eu estava esperando encontrar uma onda com a mesma frequência e o mesmo período, ok? Aí ele fala na primeira afirmativa que as ondas da figura anterior apresentam a mesma altura. A mesma altura. Se é a mesma nota, se é a mesma frequência, então é a mesma altura. Tá certo? É a mesma altura. Tá certo esse negócio aqui. Beleza? As ondas da figura anterior apresentam o mesmo timbre. Eu consigo separar o que é a voz da pessoa, o que é clarineta, o que é violino, o que é flauta, o que é diapasão. Mesmo que toque a mesma nota, com a mesma altura, com a mesma frequência. Eu sei o que é uma pessoa, o que é um violino, o que é uma flauta. Então não posso falar que tem o mesmo timbre. Ok? Não posso falar. Terceira, mesmo timbre eu não reconheceria a diferença. Terceira, a onda produzida pelo violino se propaga no ar com o mesmo comprimento de onda que tinha na corda. Bem, uma coisa é a velocidade do som no ar. 340 metros, ou caneta que tem hora que não me ajuda. 340 metros por segundo. Agora, na corda, a forma de calcular essa velocidade depende do quanto que a corda está tensionada, depende, ainda mais violão, a gente sabe que tem cordas de diâmetros diferentes, ou seja, depende da frequência, né? Então, em uma corda, não é simples calcular, não. Tá? No ar é isso aqui. Agora, na corda, depende o quanto a corda está afinada, o quanto ela está tensionada. E depende da grossura da corda. Então, depende do Mi aqui. Que aqui o Mi ele está como sendo densidade. Tá? Densidade da corda. Então, isso aqui não está certo também. Não posso falar que no ar é a mesma coisa da corda. Ok?
E no final ele fala que as ondas sonoras são transversais. Vocês lembram o que é isso? O que significa ondas transversais? É tipo aquela corda Não. propaga? Quando ela é uma corda que vibra, que sobe e desce e está indo para a direita aqui, ó, a gente fala que ela é transversal. Mas se a gente for falar do som, é uma onda longitudinal, né? Se a gente estiver falando, ele fala que as ondas sonoras são transversais, ele está falando das sonoras. Elas não são transversais, elas são compressões do ar, né? Então é como se ela fosse uma mola. Quando você faz um barulho, o ar fica mais denso numa região, menos denso no outro. Mais denso numa região. Então aí dá a ideia de onda, mas só que o ar, ele é uma onda longitudinal. Transversal é cordas. Violão, violino, é transversal, porque ela faz isso aqui, esse movimento aqui, ela vibra na vertical e propaga, e a propagação é na horizontal, e a vibração é em outra. E o som não, o som é igual mola. Lembra da mola? Ela ficava vibrando e propagando na mesma direção, a gente chama de longitudinal. Longitudinal. Então se nós fizermos tudo direitinho aí, né, tem que ter feito, né? Só tem uma correta. Só a um tá correta, né? Não pode nunca ter o mesmo timbre. A onda produzida pelo violão se propaga a mesma velocidade no ar do que na corda, não, são formas diferentes até de determinar. E a última falando que a onda sonora é uma onda transversal, não, ela é longitudinal. Letra ruim pra caramba, mas longitudinal. Beleza, galera? Eu tenho mais uns dois exercícios aqui, mas a gente faz o seguinte: a gente deixa ele para a próxima aula. Esse aqui, eu selecionei ele de propósito, porque para você medir, deixa eu ver se tem mais um aqui, ó. Para você medir esse exercício, eu vou deixar para a próxima aula. Olha que maldade, eu achei de uma maldade esse exercício. Eu queria que vocês olhassem depois e a gente resolve na próxima aula. Isso aqui você tem que estimar no olhômetro, quer ver? Não sei se vai dar para vocês enxergarem aí. Olha só. O 5 não pegou na parte mais baixa da onda, não. Deixa eu melhorar isso aqui. Não pegou na parte mais alta da onda, não. Não pegou certinho, não, ó. Tem uma diferença aí muito pequenininha dessa onda. Que eu queria que vocês dessem uma olhadazinha aqui, ó. Tá? Que aqui tem uma parte para cima, uma parte para baixo. Aí daqui para frente repete de novo. Olha que onda difícil de identificar o que é crista, o que é vale. Então se você for observar, tem uma coisa que está repetindo aqui, ó. Esse desenho está repetindo, ó, tem um padrão, ó. E para você achar qual que é o comprimento de uma onda aqui, não tá fácil não. Então tem quantos quadradinhos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se eu pegar 5, é 2,5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Vai dar 2,5. Então vou até escrever aqui não onde que está o 2,5. Deixa eu melhorar isso aqui. Então tá aqui, ó. Eu achei de uma dificuldade de identificar aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 aqui. Olha na onde que tá. Isso aqui é 2,5. Aí agora vamos tacar o que está repetindo. Cadê o padrão? Você tem que achar um padrão aqui. Deixa eu até colocar a reta em outro lugar aqui. Um padrão. Então se você for olhar, o que está repetindo é isso aqui, ó. Isso, agora eu achei. Vem até aqui.
aqui é uma... Olha se não é uma onda. Dificuldade em enxergar isso aqui, né? Isso mesmo. Olha só, passou um pouquinho do 2,5. Aqui passou um pouquinho do 5. Aqui passou um pouquinho do 6 de quê? Passou um pouquinho do 10. Então, se você for olhar o que está repetindo, o padrão que está repetindo é esse aqui, ó. Né? Depois disso aqui já começa o pico maior aqui, ó. Então, isso aqui seria uma onda de aproximadamente 2,6, que seria a onda, né? 5, alguma coisa aqui, 5, alguma coisa. Então, uma onda aqui é 2,5. Se você não ficar esperto, você vai no 2,5, né? Que é mais fácil de enxergar. Então, e é milissegundos, ó. Então é 2, opa, só para fechar isso aí, o tempo, né, o período é 2,6 vezes 10 a menos 3 segundos, tá? Muito próximo de 2,5 aqui. Aí dá para fazer. O que é frequência? O contrário. Né? Então a frequência aí, para você achar a frequência, qual nota que ele está tocando, você tem que pegar 1 e dividir por 2,6 vezes 10. Compreenderam aí? Acompanharam? A maldade é tirar o valor daqui, que é, na verdade, 2,6, não 2,5. Sempre passa um pouquinho aqui, ó. Aí eu estou chutando 2,6, tá? Porque o próximo aqui seria 2,75, o próximo aqui, ó. Porque são... ou mais, né? É 3, né? Porque são 5 e tem 10 divisões. Então, cada divisãozinha daquela ali é meio, ó. Né? Então, ó, meio, 1, 1,5, 2, 2,5. Então, tem que ser bem menos de 0,25. Então, eu chutei 2,5, 2,6 aqui, tá? Então, se você fizer essa continha aqui, quanto você vai achar? 1 dividido por 2,6. Ô Carlos, Oi. esse 10 elevado a menos 3 é do Saiu daqui, ó, do MS? mili. Ah, tá. Milissegundos, que é ms, tá certo? Então saiu daí. Aí se você fizer, eu acho que foi o valor mais próximo que eu encontrei, vai dar 0,384, se arredondar talvez 5, vezes 10, aí passa o menos 3 para cima com 3. Então a frequência vai ser o quê? Tira a potência de 10, multiplica por 1000, vai dar 384 Hz. Tá certo? Foi o valor mais próximo que eu encontrei. Tá certo? É o mais próximo esse aqui, ó. É o Sol. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. É o Sol que é o mais próximo do valor que eu encontrei aqui, ó. Por causa da minha aproximação. Talvez se arredondar isso aqui, né? Mesmo assim. Mesmo arredondando seria 385. De todo jeito, mais próximo é esse aqui. Você não ia errar, não. O difícil foi estimar aqui o valor. É alguma coisa acima de 2,5. Então já daria para achar a frequência aqui. Beleza? Eu achei maldoso. Foi esse ter que estimar isso aqui, sabe? Se tivesse uma escalinha melhor. Mas aí beleza. Pelo menos dá para fazer por aproximação. Tranquilos? Beleza? Então próxima aula eu termino um conceito que falta, tá? E depois desse conceito faço uns 2 exercícios e fechou. Beleza, gente? Aí eu vou começar a explicar matérias que dá pra gente fazer uns experimentozinhos em casa e depois só a aula de revisão pra prova. Tranquilos? Abração pra todo mundo aí. Tchau, Carlos. Até mais. Não. Tchau, Carlos. Tchau. Tchau.